Almanzo Mendes, boa noite, presidente da Federação Nacional das APAES, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, Araci Maria da Silva Ledo. Boa noite. Gaúcha de Bagé. Gaúcha de Bagé. E hoje presidindo a Federação Nacional. A senhora podia explicar o que são as APAES e o que é a Federação? A gente começa bem do começo e depois vamos adiante. É importantíssimo esse questionamento, porque para quem está no movimento e trabalha, conhece muito bem a organização, mas para quem está de fora é importante saber. A Federação Nacional, ela está localizada em Brasília e toda a história do movimento das APAES surgiu da necessidade de uma mãe em formar uma APAE. Aí ela formou a primeira APAE no Rio de Janeiro e em pouco tempo nós tínhamos assim 16 APAES e aí foi aumentando o número, aumentando. Como aumentou muito o número de APAES, cada estado agregou as suas APAES. E a reunião dos estados é que formam a Federação Nacional. Então, na realidade, nós temos a FENAPAE Nacional, que coordena 23 federações estaduais. E essas 23 federações estaduais coordenam o seu estado com as APAES. Então, eu vou citar o exemplo do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a FENAPAE em Brasília, ligada à Federação do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a Federação do Rio Grande do Sul tem uma diretoria e coordena 208 APAES. 208 no Rio Grande do Sul? Atingindo 454 municípios, porque existe uma capilaridade. Onde não tem APAE, a APAE atende do entorno. Vamos voltar um pouquinho para a história. A senhora falou dessa mãe que começou. A senhora podia contar um pouco mais dessa história? Começou como uma ONG, na verdade. Começou como não existia ONG. Mas era uma ONG. Era uma mãe que por necessidade de não ter de levar seu filho, mas tinha um filho, reuniu os pais. Então, por isso que a APAE é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Excepcional já é uma terminologia ultrapassada, né? Já não se usa mais excepcional. Porque isso há 60 anos, né? Mas essa terminologia ela vem caminhando, porque naquele início era uma situação de cuidadores, era uma situação de assistencialismo. Hoje nós temos uma outra visão. Então, também a terminalidade ela vem mudando com o tempo. Ainda hoje se diz APAE, que é movimento de amigos e pais e amigos excepcionais. A nossa intenção é fazer essa troca de excepcionais por especial. Só que isso só pode acontecer através de um congresso. Os congressos acontecem de 3 em 3 anos. Então, o nosso próximo congresso é no ano que vem, que deverá acontecer em Foz do Iguaçu. E aí vai ter essa proposta. Aí é uma proposta... Você continua APAE, mas em vez de excepcional, passa para especial. Então, essa é uma proposta da nossa gestão, levarmos a mudança de excepcional para especial. Nos atualizando, cada momento é um momento, né? Interessante, mas os excepcionais, especiais, eles estão incluídos na categoria de pessoas com deficiência? Intelectuais. Isso aqui é importante. É importante a gente aprender bem. Então, as APAES trabalham pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, porque às vezes não é só o intelectual, tem outras junto, né? Então, nós trabalhamos com esta área, com os deficientes intelectuais. E que tipo de síndromes e de características tem? Nós temos as mais... Down é uma. Down é uma. É a clássica, é a mais predominante. Isso, né? Mas nós temos as mais variadas síndromes, inclusive algumas que estamos estudando. X-frágil, que é relativamente nova, né? X-frágil. Eu nem saberia citar todas, mas temos o autismo também entra, tá? Porque é uma deficiência intelectual também. Então, é uma gama enorme, né, que nós trabalhamos com eles. E como vivem as APAES, são ligadas a alguma estrutura governamental, elas são autogeridas? As APAES, elas têm um vínculo como associada à Federação Nacional, né? Então, é ligada à Federação Nacional e à Federação do Estado. Mas elas são totalmente independentes. Entre elas? Quer dizer, a APAE, ela é independente das outras. Mas ela tem alguma espécie de manual? Não, nós temos o estatuto, o estatuto nacional e o estadual e o nacional. Então, nós somos regidas por um eixo. Mas esse estatuto, desculpa, só porque eu realmente quero entender. Esse estatuto, ele vai a que grau de minúcia? Ele fala sobre metodologia pedagógica ou não? É um estatuto político? É um estatuto da organização do movimento. Mas não em termos de pedagogia, de metodologia, não. Esta é uma proposta, porque, por exemplo, na Federação Nacional, nós temos 8 coordenadores nacionais, que praticamente são os pensadores do movimento e que traçam as diretrizes.
Então, automaticamente, feita uma reunião na Federação Nacional, com a diretoria, com o Conselho de Administração, que é formado pelos representantes dos estados e os coordenadores nacionais das várias áreas, por exemplo, coordenador de arte, de educação física, pedagógico. Aí vem as linhas de atuação. Então, nós temos um eixo central da federação até a PAI. Tem o Estatuto Nacional, o Estatuto Estadual e o Estatuto da PAI, adequado para a sua realidade. Mas o eixo é o mesmo para todos. Tem uma linha de orientação. Então, naturalmente, quando acontece alguma situação nacional, imediatamente se repassa para o Estado e chega na PAI. É um canal que se abre tanto de ida quanto vinda. Então, é uma organização realmente, eu classifico como grandiosa, porque com a capilaridade... Como é que ela se sustenta? Bom, as APAIs, elas são associadas à Federação Nacional. Elas pagam um percentual, de acordo com o número de alunos, né, pagam para a Federação Nacional. 50% do que elas pagam para a Nacional é que vem para o Estado, volta para o Estado. Em princípio, é essa sustentabilidade. E os outros 50 ficam com a Federação para suas atividades. Com a Federação Nacional, porque nós não temos, por exemplo... E o atendimento nem sempre é pago, tem muita gente que... Em princípio, a maioria das nossas APAIs pagam uma taxa de inscrição, pagam a taxa de associado, conforme suas posses, ou de acordo com a administração daquela APAI. Agora, a gente busca parceiros. Nós buscamos empresas, prefeituras. Também a prefeitura. É importante destacar. Os prefeitos são os nossos maiores parceiros. Porque eles reconhecem que nas nossas APAIs nós fazemos a parte que o governo deixa de fazer. Porque o aluno que está na APAI é o cidadão do município. E se na APAI o atendimento é específico para aquela deficiência, ele é melhor atendido que muitas vezes em outra escola. Né? Então, isso é uma escolha da família, porque nós trabalhamos um turno com o pedagógico. E no turno inverso, nós damos o suporte com os técnicos, com o fonoaudiólogo. É turno integral? Não é turno integral. Não necessariamente. Eles têm 4 horas e no outro turno eles fazem o acompanhamento de acordo com as suas necessidades. E essa é uma área de desafios muito grandes, porque a característica da deficiência de cada um é única, né? Quer dizer, não é uma turma onde as crianças estão no mesmo patamar de desenvolvimento cognitivo. O nosso Conselho Estadual, que nós temos cadeira no Conselho Estadual de Educação e temos uma parceria no nosso estado, é grandioso, porque existe o reconhecimento e existe uma determinada legislação, pareceres e resoluções que nos amparam. Por exemplo, nós temos, as nossas escolas funcionam com um máximo de 8 a 10 alunos. Porque é difícil. Né? Cada um é praticamente um atendimento individual que eles têm. Porque são características. Nós, ditos regulares, nós temos não sei nem como dizer. Normais também são. Todos somos normais, mas ditos regulares. Né? Então, mas nós temos as nossas deficiências. Sim, cada um aprende mais lendo, outro aprende mais escutando. É o nosso tempo de maturação para chegar na aprendizagem. Então, isso tudo é repensado. Agora, dizer que em nome da inclusão, nós vamos colocar... Deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo. Bom, toda essa estrutura, né, que foi aqui bem descrita pela Aracy, ela está, de certa forma, ameaçada. A sua existência está ameaçada por uma ideia brilhante que alguém teve lá em Brasília. As tantas ideias brilhantes que surgem lá em Brasília. Então, nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Pode ser? Rápida parada para os nossos parceirões. O Sebrae, que é especialista em pequenos negócios, e Unicinos, somos infinitas possibilidades. Já voltamos. Conversando hoje com a presidente da Federação Nacional das APAIs, a socióloga gaúcha Aracy Ledo. Dona Aracy, antes do intervalo, eu relatei aqui, de uma forma bem sucinta e superficial, uma movimentação que acontece em Brasília. A senhora está inserida no meio desse turbilhão, né? Uma ideia, dentre tantas ideias brilhantes que surgem em Brasília, que ameaça o futuro da APAI e das APAIs. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho, escrevesse um pouquinho esse quadro para a gente poder entender bem o que está acontecendo. Por favor. Bem,
o nosso entendimento é o seguinte: a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela está por ser votada a qualquer momento. Para o decênio, 10 anos a lei tem que valer. Esse é um conjunto de diretrizes para a educação no Brasil. A educação vai funcionar assim, assado, vai ser isso, isso e aquilo. Só que no aspecto que se refere à educação especial, que é especificamente a meta 4, em 2010, um deputado, Ângelo Vagnoni, que é deficiente físico, saiu de estado em estado do Brasil fazendo audiências públicas nas assembleias legislativas. Aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente. Ele foi ouvir as várias áreas de deficiência e fez o relatório. Está de acordo com o nosso olhar, foi aprovado na Câmara dos Deputados. E ele diz o seguinte, na meta 4, que preferencialmente as pessoas com deficiências façam as suas matrículas nas escolas regulares. Preferencialmente. Essa palavra preferencialmente, nós temos o olhar de que dá direito à família escolher a escola que o filho vai estudar. Nós não escolhemos a escola dos nossos filhos, nós optamos por onde eles devem estudar. Se a família achar por bem colocar numa escola especial, é direito. Se quiser colocar na escola regular com todos os riscos que ela correr, também é direito. Depois ela decide, mas não tire o direito de escolha. E outro item da meta 4 diz o seguinte, que até 2016, todas as crianças da escola especial deverão estar numa escola regular ou comum. Regular não, até 2016. Mas que boa notícia. Quer dizer que até 2016 as escolas todas vão ter rampas. Não vai ter mais acabaram os problemas nas escolas. Acabaram os problemas. A senhora está me dando uma grande notícia. Pois é. Vão ter professores treinados, preparados, turmas reduzidas para que os professores possam atender. A conclusão foi maravilhosa. Porque devemos encerrar a entrevista e terminou. Então vejam só. Aí nós fomos numa audiência com o ministro da Educação. Por sinal... Que foi um gênio que propôs isso. Olha, aí uma meia dúzia de pessoas do MEC. Iluminados. Até 2016, vamos botar todo mundo na escola. Meia dúzia de pessoas do MEC estudaram e definiram isso. Bom, quando passou na comissão do senador Pimentel de Fortaleza, ele ouvindo esta equipe de 6, que eu digo meia dúzia, não sei, ele desconheceu todo o trabalho da Câmara de Deputados, que passou anos visitando todo o Brasil. E aí ele fez uma reformulação na meta 4, retirando o preferencialmente e colocando 2016. Então a nossa luta é esta aí. Nós queremos o texto original da meta 4, que não fale em ano e que mantenha preferencialmente. O que acontece? Nós fizemos uma mobilização muito grande aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, atingimos por volta de 3 mil pessoas, veio gente do Sarandi, Tenente Portela, todos se manifestaram, porque a família veio junto. Fomos para Brasília dia 14 de agosto, véspera da Semana da Pessoa com Deficiência, e fizemos uma grande mobilização com uma audiência pública com o senador Paulo Paim. Nessa audiência pública, nós também fomos ouvidos pelos senadores, que os 2 outros relatores concordam com a nossa visão, concordam que deva ser mantida o texto original da meta 4. Agora, falando sério, a senhora está falando sério, eu dei uma ironizada antes. Não, mas no mundo ideal, correto. No mundo ideal, a criança, o jovem com deficiência, seja mental ou não, ele deveria fazer parte de uma turma regular, quer dizer, com as suas diferenças, e as escolas estarem preparadas para isso, e os professores terem condições pedagógicas, técnicas de atender a tudo isso, com os auxiliares que foram necessários. A ideia ela é correta, o problema é colocá-la em prática, a partir da realidade que a gente tem hoje no Brasil. E nosso olhar, inclusão social é um processo. Não tem volta. Louco estaríamos nós se disséssemos que não queremos a inclusão. Nós já fazíamos inclusão e sabemos fazer. A inclusão é bom para todo mundo. É bom para o aluno regular, é bom para quê? Porque esse aprendizado de conviver com diversidade, isso é uma coisa que se leva para a vida inteira. É bom para todo mundo. O que nós fazemos nossa parte? Só que tem que ser bem feito. E tem que saber fazer. Também. Então, nós, pais que já fazem a inclusão há mais tempo, o aluno, quando ele está preparado, ele já tem pré-requisitos para ir para uma escola, ele é conduzido com um profissional que acompanha a passagem e
veio desenrolar. Agora, nós não podemos correr o risco de, como já aconteceu aqui, vou citar um exemplo, município de Esteio. Um período atrás, a secretária de Educação, com uma luz do MEC, provavelmente, fechou a escola especial e foram todos para a escola comum. Voltaram pior do que foram. Porque esse acompanhamento não existe, acessibilidade não existe, professor preparado não existe. Então, essas dificuldades, é fundamental que a gente tenha um olhar... Cai no colo do professor, né? O professor já está sobrecarregado. O professor, ele... ainda tem um desafio de inclusão, quer dizer, que é uma coisa... E vamos voltar para esse estado. 3 mil escolas públicas aqui nós... Quantas escolas têm acessibilidade? Quantos profissionais têm habilitação? Qual é a capacitação do profissional que está lá para atendê-los? Então, sabe o que acontece? Nesse inchaço de levar todos os alunos para a escola comum, é número que dá o índice para o MEC, número de matrículas, e de mais a mais para nós é a verdadeira exclusão. Sim. Porque ele está sofrendo um bullying, ele não está sendo atendido, ele está atrapalhando o outro também, que são adolescentes ou são crianças que precisam de atendimento especial, só que o resultado é turma precisa ser trabalhada antes. Precisa ser trabalhada. Antes de receber um coleguinha novo, que tem uma característica especial, a turma precisa ser trabalhada. A turma responde bem quando é trabalhada. A turma responde melhor do que o adulto, porque ele aceita. Né? Agora, o problema é o professor que não sabe o que fazer. Sim. Com 8 nós temos dificuldade, porque cada um é uma realidade. Agora, com 25 e mais dois, aquele vai ficar no canto. Porque até mesmo que a pessoa com deficiência intelectual, ele é dócil. Pelo que a senhora está falando, eu acho pouco provável que esse texto passe como ele está hoje. Você tem algum receio disso? Olha, eu não sei. Porque isso, não sei, isso contraria o mínimo do bom senso. Mínimo do bom senso. Só que, infelizmente, o nosso ministro da Educação está ouvindo muito... Talvez colocar um prazo mais adiante, criar um processo nesse meio termo. Eu não posso criar data. Então, ontem não. Mas tem que criar o caminho, porque senão também não acontece. Não, com certeza. Se deixa, se medir, quer dizer, não, um dia, não, tem que... Assim, então o que tem que ser feito para que se chegue lá? E aí vamos... Então aí vamos trabalhar, com certeza. Agora, ontem não, alguns dias numa reunião que nós tivemos no MEC, né, a diretora colocou o seguinte, bom, não pode ser 2016, mas também não pode ser 2023. Concordo, mas não vai ser a Araci, que leva todo esse movimento como presidente da Federação Nacional, que vai limitar. Porque se eu limito 2016, 2020 para fechar os APAES, eu estou sendo incoerente. Eu quero a inclusão. O mais lógico é o seguinte, quando as escolas estiverem preparadas, tiverem essas condições... Naturalmente eles vão. Quando os alunos chegarem a esse estágio, eles vão. Pronto. Agora, desta forma, massificando, fechando escolas, para ir fazer inclusão geral e dizer para fora do Brasil que o Brasil tem inclusão... Deixa eu me fazer uma pergunta para responder depois do intervalo. Eu estou aqui tentando dar a volta em mim mesmo. Sim. Será que esse movimento, bom, vai se pagar um preço inicial, se ele for feito? Vai se pagar um preço inicial, porque as crianças vão chegar lá e não vão ser bem recebidas. Mas será que isso não forçaria uma aceleração do processo, num curto prazo? Eu não sei se o preço compensa. Eu acho que é um preço muito caro para quem já paga um preço caro demais, né? Essa é uma população que já paga muito caro, teria que pagar mais. Mas, de repente, isso poderia forçar uma aceleração desse processo. Com certeza. Né? Mas não sei se o preço não é alto demais, né? Essa é a questão. Muito alto. Eu acho que e da forma como ele está sendo colocado é alto demais. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Já voltamos. 11 meses de volta, hoje conversando sobre educação e inclusão com a presidente da Federação Nacional das APAES, Araci Ledo. A senhora falou no começo do programa sobre a estrutura, o organograma da APAE. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do organograma para fora. Qual é o tamanho da APAE? Quantas pessoas são atendidas diretamente, o tamanho das populações entre familiares, né? Tem o aluno que é atendido e tem todo o seu entorno, o seu meio que também é... Hoje, na Federação Nacional, nós temos 2.123 APAES no Brasil, né? Distribuídos em 23 conselhos regionais. Então, é uma capilaridade realmente muito grande. Chegamos pessoas? A 350 mil atendimentos. Chama de alunos, é isso? São alunos? Alunos ou atendimentos que a gente tem... 350 mil, isso vezes 4. Vezes 4, né? Dá um númerozinho interessante. Interessante porque eles esquecem tudo isso, né? Nós estamos num momento que eu primo muito pelo bom senso.
tá? Pelo bem comum e por esse olhar. Então eu não quero saber de números, eu quero saber de resultados. E eu queria muito que as nossas APAES, elas tivessem fluência, que abrissem, as portas são abertas, elas não são fechadas. Quer dizer, a senhora admite, num médio e longo prazo, uma possibilidade realmente do movimento se extinguir? Isso é uma possibilidade? Não admito a extinção do movimento, de maneira nenhuma. Eu admito e estamos buscando a ressignificação. O nosso olhar de que como? Nós estamos as APAES fariam o quê? No mundo ideal, em que as escolas estejam preparadas, em que os professores estejam... Esse aí, chega nesse momento, é utopia até, mas é isso que a gente deseja, vamos sonhar. Eu acho que a gente tem que pensar assim. Eu acho que a gente tem que sonhar que as escolas estejam preparadas, que eles tenham um atendimento, que a gente faça aquele trabalho preventivo para não ter tantas pessoas com deficiência. Então, e que as APAES estariam fazendo um trabalho de suporte para que as crianças se desenvolvam ali. Porque assim que nós pegar o contraturno, né? O contraturno nós já pegamos também. Mas pega turno e contraturno, às vezes. Pegamos tudo. E o AEE. Então, a gente tem que oferecer aquilo que a criança precisa. Isso sim. Quanto à escolaridade, nós fazemos com currículos adaptados, porque é diferente. Não venham me dizer que tem doutores formados com deficiência intelectual. Tem alguns. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, um agrônomo que se formou na faculdade o tempo inteiro com currículo adaptado. Sim. Se ele entrar na globalização e for fazer um concurso com o mesmo agrônomo, ele não concorre do mesmo nível. Mas é que esse público, ele tem contribuições a dar para a sociedade. Eu queria que a senhora me falasse um pouquinho sobre essas contribuições. É claro que nós estamos falando aqui de síndromes que têm, enfim, né, variações muito grandes. Muito grandes. Mas eu queria que a senhora desse alguns casos de pessoas que passaram pela APAE que hoje estão inseridas dentro das suas possibilidades que, na realidade, no mercado de trabalho. APAE, por exemplo, a APAE encaminha para o mercado de trabalho. Era profissional, porque eles trabalham nas APAES, assim, nós trabalhamos com a estimulação precoce, com o ensino básico fundamental. Depois dos 15 anos, eles vão para as áreas específicas. Tem alunos que vão para a área profissional. Eles vão para o mercado de trabalho, são preparados para ir para o mercado de trabalho. Nós temos muito. Inclusive no Rio Grande do Sul, a rede Somar, ela apoia muito as pessoas com deficiência. E eles vão, eles são responsáveis, eles assumem e trabalham muito bem. Mas nós temos, por exemplo, os cursos, a partir dos 15 anos a gente vê a habilidade que eles têm ou não. Então eles se preparam numa confeitaria, eles se preparam na área de artes. Fora disso nós temos outras atividades grandiosas. Por exemplo, nós temos os congressos estadual e nacional, nós temos as Olimpíadas regional, estadual e nacional. E este ano nós temos o Festival Nossa Arte regional, estadual e nacional. Então, são atividades que eles vão demonstrar tudo aquilo que eles aprenderam. Esse tipo de público participa, você me Paralimpíadas ou é outra? Não, ainda tem alguns que vão. Paralimpíada é para deficiência física. Mas nós já temos representantes que vão para a Paralimpíada. O Brasil é uma potência mundial nessa área. Pois é, nós tivemos agora há pouco, né? Mas nós temos a Olimpíada das APAES, que os alunos se destacam em várias modalidades, porque eles são trabalhados para aquilo, porque a arte e a educação física facilita muito o desempenho desses alunos. Então a gente busca tudo aquilo que ajuda na sua aprendizagem, no seu desenvolvimento. Bom, de que forma a Federação Nacional das APAES está encaminhando essa luta, né, para rever o texto da Meta 4? Bom, a senhora está batendo de porta em porta lá em Brasília? Sim, também, mas agora nós vamos... Algumas votando abaixo, imagino, né? Olha, está difícil. Dar um pontapé na porta, sentido figurado, mas... mas é que precisa. Bom, casualmente, agora segunda-feira, porque eu ando para lá e para cá, segunda-feira eu peguei o mesmo voo com o senador Pedro Simon. Conversamos diretamente e ele até agradeceu pelos esclarecimentos que eu consegui fazê-lo. Mas nós... Ganhamos um voto. Sim, mas quem não procura entender, quem conhece é difícil. Os que não conhecem é os que estão longe, que estão pré-julgando. É que é isso, de novo, no plano ideal, correto, na prática tem um caminho ainda pela frente. É verdade. Esse é que é a dificuldade. Nós fizemos essas duas grandes mobilizações, foram importantíssimas. Audiência pública. Audiência pública e mais uma grande caminhada em Brasília que atingimos 6 mil pessoas. Foi significativo. Nessa caminhada, nós fomos recebidos pelos senadores que se manifestaram a favor.
Paralelamente a isso, nós temos como parceira a ministra Gleisi Hoffmann, que ela pessoalmente me recebeu numa audiência, depois me deu retorno desta audiência pessoalmente por telefone, que eu cheguei até a me emocionar, porque quando a gente vê pessoas que estão, né, mas agora eu preciso que também os outros enxerguem tudo isso. E agora, com essa postura do MEC, querendo que a gente dê datas, e eu não vou dar datas, nós não vamos dar datas para eles, nós vamos continuar. Quer dizer, com a nossa proposta. O MEC está querendo, bom, não 2014, quando? 16, aliás. Não 2016, quando? Não, quem sabe 17 por aí, mas eu não posso dar datas. Eu quero preferencialmente e não quero datas para inclusão. Inclusão já está sendo feita e vai continuar. E quero que afunile. Desculpa me meter, a senhora pode responder assim, olha, vocês é que vão definir a data. Quando as escolas estiverem prontas, os professores, no outro dia. É a saída. Ponto. Foi o que nós dissemos ontem. Tá? Então agora não tem mais audiência com o MEC, porque não nos resolve. Já deu para ver 2 vezes perdidas, gasto com mas por viagem, eles, né? Por quê? É uma proposta de, sabe, política de mostrar que conseguiram fazer a inclusão. Só que da maneira mais radical possível. E isso nós somos totalmente contra. Nós queremos uma inclusão com respeito, com dignidade e sabe, olhando a pessoa com deficiência como um ser humano, como um indivíduo que tem direitos. Mas isso é uma questão ideológica ou é um despreparo técnico? É um despreparo técnico, para mim é. É, acima de tudo, um despreparo técnico, porque tem que ter bom senso. Quem está na direção de um cargo político poderoso, no mínimo. Mas tanto é que a Secretaria Especial não tem lá, né? Tem a Secretaria dos Direitos Humanos, a qual a ministra é muito nossa parceira, mas no MEC não tem uma secretaria que trata sobre o especial. Então isso foi desmanchado. E onde é que está essa estrutura no governo hoje? Olha, na realidade fica com o MEC, com a educação. Direitos humanos? Não, direitos humanos é só defesa de direitos. Mas isso não é um direito à educação, a ser tratado de acordo com a sua especificidade? Tem um peso maior, né? Tem um peso maior. Por incrível que pareça, o ministro Mercadante a ministra Maria do Rosário é nossa parceira. Gaúcha. É, gaúcha e parceira. E então eu estou apostando no voto da ministra Maria do Rosário, porque nós precisamos deles, né? Nós fazemos defesa de direitos da pessoa com deficiência intelectual múltipla. Quantos são no Rio Grande do Sul? Não sei se a senhora tem esses dados todos. No Rio Grande do Sul, a Federação do Estado, é que eu fui 6 anos presidente da Federação do Rio Grande do Sul. Então, você conhece. E nós atendemos 18 mil alunos no Rio Grande do Sul, com toda essa abrangência de 454 municípios. 18 mil. É, e aqui no Rio Grande do Sul tem 22 conselhos regionais que coordenam todo esse trabalho. Quer dizer, eu não quero parecer radical, mas se o governo não atrapalhar, a coisa até que anda, assim. Só anda. Nós estamos fazendo uma parte que eles não fazem. Pois é. Então nós queremos a inclusão. O que tem que acontecer é o entendimento de que todos nós queremos a mesma coisa, mas que nos respeitem, que ouçam a nossa opinião. Porque se é para não ouvirem a opinião e fazerem o que quiserem, não tem parceria, né? Vamos fazer intervalo? Vamos. Último, já voltamos. Meus irmãos, hoje discute educação, debate sobre educação. Nossa convidada é Aracy Maria da Silva Ledo, presidente da Federação Nacional das APAES. Por que a senhora entrou nessa luta? O que lhe atraiu? As coisas na minha vida sempre aconteceram. Né? Enquanto profissional da área da educação, fui professora, fui dirigente de grêmio, fui diretora de escola, Rio Branco, né? E depois também assumi alguns cargos públicos, como diretor e presidente da FADERS, da Fundação, que trata das habilidades. Estive num período também como secretária municipal de acessibilidade na Prefeitura de Porto Alegre. Em qual gestão? Do prefeito Fortunati mesmo, anterior à eleição, né? Sim. Porque não somos políticos e não concorremos como políticos, mas estivemos na frente da secretaria durante um período e é um trabalho que a gente se envolve. Só que quando tu te aposenta e tu pode colaborar com a tua parte, tu tem que te envolver. Você tem alguma proximidade com algum caso? Proximidade sim, mas eu não tenho ninguém na família. Na família não tenho. A senhora aderiu à causa por uma questão cidadã. A respeitar. E depois que a gente aprende, a gente se envolve, e como eu digo, que quem entra por livre e espontânea vontade, num movimento voluntário filantrópico, a gente tem que entrar por inteiro. E é dessa forma que eu estou no movimento. Bom, a senhora tem ainda tempo, tem saúde,
Porque a senhora está aposentada, então tem essa disponibilidade. Que bacana, tem um segundo projeto de vida, né? A família apoia, não discorda, porque agora, ultimamente, eu nem quase vejo a família, né? Uma netinha. Mas quando vê é tão bom, né? É muito bom voltar para casa, né? Imagina. Mas uma netinha de 5 anos estava saindo para viajar, ela pensou, tu já vai viajar, mas vai com Deus e te conta. A senhora sabe que o seu caso é um caso contemporâneo, né? De um tipo de modelo de estrutura de vida que vai ser cada vez mais comum daqui para frente. Como a gente está vivendo mais e com qualidade, as pessoas se aposentam, não vou lhe perguntar com que idade, mas 50, 60 anos, tem aí, mas às vezes 30, 40 anos de vida com qualidade pela frente. Então tem que ter um segundo projeto. Útil, né? Tem que ter um projeto de vida. Isso imagino que ele faça muito feliz. Eu vejo, a senhora sabe que eu entrevisto muita gente aqui, e algumas pessoas eu vejo faísca nos olhos. Na senhora eu vejo quando a senhora fala sobre o assunto. Tem gente que vem aqui e fala muito bem, corretamente, mas os olhos não brilham. Mas eu acredito naquilo que eu estou defendendo. Eu percebo isso, claro. Eu estou indo com muita garra, porque eu acho que essa é uma função, e passa a ser uma missão da gente, fazer alguma coisa pelo outro. Vamos completar uma frase? Vamos completar. Então vamos lá, vamos à frase. Inclusão é? Inclusão é um processo, é um direito, é um respeito, é dignidade. E é um querer, porque todos nós queremos que ele seja incluído. Isso aí não tem volta. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o papel da família, das pessoas que estão ali, né, que são a rede, e de certa forma dá o suporte. É um grau muito difícil. É um momento muito difícil e nós temos procurado sim, fazer trabalho com as famílias. Porque assim como nós temos famílias esclarecidas, que desde o momento do nascimento, que já se deparam com o problema da criança, eles vão buscar defesa e vão procurar ajuda, mas tem outros que se escondem ainda. E tem outros que rejeitam. Então nós temos muitas dificuldades no trabalho com a família. Só que também esse é um ponto que a gente chama atenção. O poder público que maneja a legislação, muitas vezes, tem um mau uso da família, porque ele conduz. Quer dizer, qual é a mãe que tem um problema de uma deficiência em casa, ao ouvir alguém dizer, ele tem que ir para a escola regular, lá ele vai ser bem atendido, e aí os riscos que ele está correndo ninguém está vendo. Depende do tipo da síndrome que tem ou não. Então, a família ela tem que ser bem trabalhada, entendendo que quando a criança nasce e ela já tratado, acompanhado desde a saída, o resultado é outro, sabe? Então, isso é uma busca e nós temos no Brasil inteiro uma preocupação muito grande com os familiares. Até mesmo porque é um grau de dependência econômica muito maior, então a dificuldade aumenta. Em termos de calendário, tem uma data para votação? Não. Não tem. Nós agora estamos em alerta. Está no Congresso em banho-maria, a qualquer hora, a qualquer momento. E nós estamos em alerta. A qualquer momento nós estamos nos revisando. Mas a tendência é com esse tipo de tema polêmica que vai... ainda vai empurrar um pouquinho. Mas agora nós vamos intensificar nossa proposta junto ao Senado. Nós vamos montar uma equipe para visitar novamente todos os senadores de acordo com seus estados, para fazer novamente pedido, porque é lobby agora. A bancada gaúcha a senhora já está... A bancada gaúcha, inclusive... O senador Paulo Paim já apoia, Pedro Silva, a senhora ganhou voto no E a Ana Amélia também se manifestou na nossa última reunião que tivemos lá em Brasília, ela foi lá e deu depoimento que sim. Então, nós temos que garantir por estados os nossos senadores. Bem, queria agradecer muito a sua entrevista, Araci Maria da Silva Ledo, presidente da Federação Nacional das APAES, gaúcha de Bagé, batalhadora da causa. Parabéns pelo seu trabalho, sorte e sucesso sempre. Muito obrigado por ter vindo. Mas eu gostaria de dizer que esse título do programa, Mãos e Mentes, tem tudo a ver conosco. Mãos, porque as APAES têm duas mãos que protegem e cedem e abrem e trabalham. É o símbolo, né? É o símbolo das duas mãos. E mentes, porque a deficiência intelectual tem muito a ver com a mente de todo mundo, e a gente pede encarecidamente para o nosso poder público que abram as suas mentes e as suas mãos, e agradeço a oportunidade desse grande espaço no programa. Foi uma honra, muito obrigado. Obrigada. Para saber mais sobre tvcom, tvcom.com.br, estamos no Facebook, facebook.com/Mãos e Mentes, e também no Twitter, @Mãos e Mentes. O programa está terminando, voltaremos domingo, boa noite, bom fim de semana e até lá.